Olá a todos, eu sou a Mirella dos Reis Silva, número 26 da chamada. Oi, eu sou a Maria Fernanda, número 34 da chamada. E este é o nosso trabalho de recuperação do Kahoot avaliativo da disciplina de filosofia. O nosso tema central aqui hoje é falar sobre a axiologia, ou seja, a teoria dos valores, e como ela se projeta na ética ambiental contemporânea, que é um tema urgente no mundo atual. Bom, o objetivo dessa apresentação aqui hoje é duplo. Primeiro, a gente quer compreender os conceitos-chave de Nietzsche e Sartre sobre o valor, a liberdade e a responsabilidade individual, que são pilares da filosofia moderna. E segundo, a gente quer estabelecer uma ponte lógica e crítica entre essa crise de valores individuais e as novas éticas ambientais, propostas por pensadores como Michel Serres e Hans Jonas, e também pelos povos originários, que oferecem caminhos reais para a reconciliação entre humanidade e natureza. Bom, a base da nossa discussão é a análise profunda sobre a afirmação de Nietzsche sobre a falência de valores. Ele utiliza do niilismo para afirmar sobre a morte de Deus. E mesmo que essa morte não seja real, é uma forma de constatação sobre os valores principais, como os morais religiosos, como eles devem um propósito para a sociedade, porque com a morte de Deus, a humanidade fica com uma ausência e um vazio de propósito. E ele aproveita dessa situação para propor uma troca de valores, que critica a moral de escravo, que é tipo uma submissão e uma aceitação sobre o seu propósito. Então, a troca de valores exige uma coragem de questionar o nosso propósito. E o resultado disso é a criação do super-homem, o Ubermensch, que é um indivíduo que busca sempre a melhoria, que não aceita o propósito que a sociedade colocou para ele. Então, ele é o criador da sua própria ética. Com a proposta de Nietzsche, podemos dar continuidade no existencialismo de Jean-Paul Sartre. Ele surge com uma ideia simples, mas revolucionária, que é: a existência precede a essência. O que isso significa? Isso significa que o ser humano primeiro existe, depois é lançado no mundo e só então depois, por meio de suas próprias escolhas, ele constrói aquilo que ele é. Sartre vai afirmar que o ser humano é liberdade pura, que nós estamos condenados a ser livres. O que isso significa? Isso significa que a liberdade ela não é uma escolha, mas sim uma condição da existência humana, e que não há como fugir dessa condição. E muitas vezes também, esta liberdade se torna um peso existencial, porque o indivíduo, ao escolher para si, ele não está escolhendo apenas para si, mas para a humanidade, porque as nossas escolhas projetam uma visão de mundo e expressam um modelo de humanidade. Daí surge então a angústia existencial, que é o sentimento de estar sozinho diante da responsabilidade de dar sentido à própria vida. Essa angústia não é sinal de fraqueza, mas de lucidez, porque ela mostra pra gente o tamanho da nossa liberdade. Aqui podemos ver então que a conexão entre Nietzsche é muito clara. Se Nietzsche propõe a criação de novos valores, Sartre vai mostrar pra gente o preço e a responsabilidade dessa criação. Todos nós, então, no caso o indivíduo, se torna, portanto, um legislador moral, que é responsável não apenas por si, mas pela humanidade inteira. Liberdade, responsabilidade e autenticidade. Esses são os pilares do existencialismo, não só do existencialismo, como também um ponto de partida para pensar em uma nova ética que não dependa de dogmas, mas sim da escolha consciente e responsável. Com isso, ambos nos colocam diante da mesma pergunta: se somos livres, o que faremos com essa liberdade? Bom, saindo do estudo da moral individual, fomos para o estudo da responsabilidade ambiental, que é onde Hans Jonas afirma que, após a revolução tecnológica no mundo, o ser humano tem total poder para acabar com a própria vida e a do planeta. Para Jonas, nossa responsabilidade deve ser consciente, não focada apenas no presente, mas garantindo que a vida continue no futuro. Mas isso é totalmente oposto ao pensamento capitalista que foi aplicado na sociedade atual, que é totalmente focado em ganho rápido e dinheiro na hora.
e é onde ele aplicou uma regra fundamental e obrigatória, que ele diz: haja de um jeito que o que você faça seja consciente, com chances de manter uma vida verdadeiramente humana na Terra. E essa regra é totalmente fundamental para qualquer decisão ambiental, exigindo o uso cuidadoso da tecnologia e pensando nas consequências futuras. E com isso podemos concluir que toda essa ética de Jonas é focada para o futuro com medo das consequências. Complementando Jonas, o filósofo Michel Serres propõe um passo ainda mais ousado, que é colocar a natureza como um sujeito de direito. Ele observa que o contrato social de Hobbes e Rousseau é um pacto entre humanos e sempre excluiu a natureza. Porém, com o avanço da ciência e da tecnologia, o poder da intervenção humana no planeta atingiu tal escala que a natureza ela passou de ser apenas um cenário e se tornou uma vítima e, ao mesmo tempo, uma ameaça para nós. Como eu já tinha citado anteriormente, no contrato social, a natureza ela foi excluída porque era um pacto entre humanos. Ela foi deixada de lado. Ela passou a ser apenas um objeto, uma propriedade, um recurso a ser explorado. E com isso, o resultado desse modelo é o colapso ambiental que enfrentamos hoje. Portanto, então, o filósofo Michel Serres propôs um novo pacto, o contrato natural. Nesse contrato, a natureza passa de ser vista apenas como uma coisa e se torna reconhecida como uma parceira e sujeito de direitos. Isso significa que, por exemplo, animais, rios, ecossistemas, o meio ambiente como um todo também tem valor intrínseco e precisa ser protegido, não apenas por utilidade, mas sim por dignidade. Vivemos em uma era de contradições, com o avanço tecnológico e destruição ambiental, liberdade individual e crise coletiva, e também com a abundância de informação e escassez de sentido. Nesse cenário, então, a filosofia não entra apenas como um campo teórico, como muitos a veem até hoje, mas sim como uma ferramenta prática para repensarmos o que realmente estamos valorizando e quais escolhas sustentam o nosso futuro. Bom, a luta pelos direitos dos povos originários se mostra cada vez mais essencial para a nossa sociedade atualmente, porque eles veem a Terra como uma mãe, ou um ser vivo, não só como um produto. E isso fortifica a ideia para o contrato natural de Serres. A luta deles também está muito ligada à biodiversidade, e isso volta de novo ao conceito de Jonas. E esse pensamento nos faz ter mais conhecimento e traz uma mudança de valores para a nossa relação com o planeta. Então, a solução disso é buscar criticar ao consumo exagerado, e esse deve ser a base do nosso pensamento, derrubando a obsessão pelo lucro e escolher a sustentabilidade com a liberdade que Sartre nos ensina. E também aplicar as éticas de Jonas e de Serres. E, por fim, a filosofia pede uma mudança completa de mentalidade, mudando do valor de ter para o valor de viver em harmonia. O contrato natural ele é uma extensão ética e jurídica do pensamento de Jonas. O contrato natural ele é uma extensão ética e jurídica do pensamento de Jonas. Ele nos convida a dialogar com o planeta para restabelecer uma relação de reciprocidade. A gente deixa de ser exploradores e passa a se tornar meio que guardiões da Terra, que em essência isso é uma nova transvaloração de valores, só que dessa vez em escala planetária. A natureza passa então a deixar de ser apenas um objeto de consumo e se torna uma parte de nós, uma parte do nosso ser. Bom, concluindo assim então, podemos perceber que a axiologia, no caso a teoria dos valores, ela não é apenas um tema abstrato, mas sim um convite à ação. Vimos que Nietzsche ele nos desafia a superar o niilismo e criar novos valores. Sartre nos mostra que somos livres e, portanto, assim, somos totalmente responsáveis por nossas escolhas. Jonas amplia essa responsabilidade para o futuro da vida e Serres propõe um pacto de respeito e reciprocidade com a natureza. Vimos então que em todos eles há uma mesma linha,
O valor, ele não é dado, mas sim construído. Portanto, a ética, ela não é algo fixo, mas sim um trabalho contínuo de recriação. Em conclusão, a filosofia nos oferece a estrutura para criticar a causa dos problemas ambientais. E isso exige uma transformação ao nosso modo de vida. E a resposta para melhorar tudo isso que a gente citou lá atrás é escolher a sustentabilidade, a reciprocidade e o respeito à vida. Porque se a gente ficar preso ao presente, a gente não vai ter uma vida futura pensando no nosso bem-estar e também no bem-estar do planeta. Eu espero que essa análise tenha te ajudado e obrigada por assistir.